Graça e paz a todos, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Judas, versículos do 5 ao 7. Esses dias eu estava ouvindo um cara falar sobre Judas e ele disse que Judas não tinha se suicidado. Ele disse que Judas não se matou, foi um acidente. E que por causa disso, Deus tinha salvado ele, né? Porque como ele não se matou, então Deus perdoou ele. O cara estava inspirado, eu acho. João 17, o que é que diz João 17? Na oração de Jesus Cristo, ele fala que o que se perdeu foi ele lá para fazer a vontade de Deus. A teoria dele é que em Mateus, quando fala de Judas, né, diz que Judas saiu para se enforcar. O texto não diz que ele se enforcou. E Atos, quando eles vão eleger Matias no lugar de Judas, Pedro diz que Judas, precipitando-se, caiu e suas entranhas se derramaram. Então, na verdade, ele não se enforcou. Ele cai e se parte ao meio, literalmente, e suas entranhas se derramam. De fato, o fato é que Judas realmente ele não se enforcou. Não foi assim que ele morreu. Mas isso não significa dizer que foi um acidente. Ele pode ter saído para se enforcar e ao invés de se enforcar, ele se joga de um precipício. Amém? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, podem se sentar. Judas capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Se você achou, diga amém. Diz assim: mesmo que soubesseis de tudo isso, quero lembrar-vos de que depois de libertar o povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, Ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Versículo 7. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Para vocês que chegaram, nós estamos lendo Judas, versículos do 5 ao 7. Vamos orar? Oremos. Amado Deus e Pai, nós queremos te dar graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua benignidade, pela misericórdia com que o Senhor tem agido sobre as nossas vidas. Não somos, Senhor, de maneira nenhuma merecedores de tão grande amor, benevolência, graça que o Senhor derramou sobre todos nós, nos resgatando do império das trevas, nos dando uma nova vida em Cristo. Nada disso, Senhor, somos merecedores. Pelo contrário, como a tua palavra sempre nos diz, o que nós merecíamos era a morte, a condenação eterna. Mas o Senhor, pelo teu Santo Espírito, pela obra do teu Filho Jesus, o Senhor nos livra de tudo isso, nos amando nele, e nos dá uma nova vida e perdão dos nossos pecados. E é por isso que nós somos eternamente gratos por essa obra que nenhum de nós era capaz de executar. O que nós rogamos nessa noite, Senhor, nesse momento, é que todos nós tenhamos o nosso coração aberto para a tua palavra, que em todos nós haja a ação, a atuação do teu Santo Espírito, e que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser.
em nome de Jesus, que ela nos incomode, que ela venha ferir o nosso coração, que ela venha ao mesmo tempo nos incomodar, mas também que ela traga o conforto, o consolo, a cura para os nossos anseios, para as nossas dores, para as nossas frustrações, para as nossas doenças. Que a Tua palavra ela sirva de tudo isso, Senhor, para nos tirar da zona de conforto e ao mesmo tempo nos colocar num lugar de refrigério. Em nome de Jesus, faz assim, para a glória do Teu nome. É que oramos, te bendizemos e agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. O que nós temos aprendido até aqui? Como todos sabemos, estamos estudando a carta de Judas, e nós já vimos do versículo 1 até o versículo 4, e hoje estaremos estudando os versículos 5, 6 e 7. Mas o que nós aprendemos até agora? O que nós podemos falar daquilo que já foi falado, daquilo que já foi dito, daquilo que nós estudamos, o que nós já aprendemos até então? O que vocês podem me dizer? Espero as anotações aí nesse momento, né? Que nós devemos batalhar pela fé. Quem disse isso e aonde está escrito? Não. Se nós estamos estudando a carta de Judas, quem disse? E está escrito aonde? Exatamente, no versículo 3. Eu pensei que era lá dos outros livros. Vamos ler o versículo 3. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Então nós aprendemos que nós precisamos batalhar pela fé, e que essa batalha pela fé, ela é algo urgente, ela é algo necessária, que nós precisamos combater os ensinos falsos no nosso meio. O que mais a gente aprendeu? Que a doutrina de Jesus não cabe emendas, que não há necessidade de complementos, de emendas, de remendos naquilo que tanto o Senhor Jesus ensinou, como consequentemente os seus discípulos, os apóstolos também ensinaram. O que mais a gente aprendeu? Que mais? Hã? ninguém aprendeu mais nada. O Wilton, que tem as anotações aí. O que mais a gente pode falar daquilo que a gente já aprendeu, desses 4 versículos que a gente estudou? Olha, foi dito muita coisa aqui, né? Nós estudamos 2 versículos no primeiro dia, depois mais 2 na quarta-feira passada, e hoje é o dia que a gente vai ver mais versículos, nós iremos ver 3. Então, o que nós já aprendemos até então nesses 4 versículos? O que a respeito da salvação? O que foi que tu falou? Isso eu tenho falado muito aqui, desde quando nós estávamos estudando a carta de João, que a heresia que Judas está combatendo aqui é qual? É o gnosticismo, e eles negavam a encarnação de Jesus. Irmãos, isso é muito necessário que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando instigar você
a trazer à memória aquilo que a gente já falou, para que o aprendizado a respeito dessa carta, ela não fique apenas aqui, que você lembre tudo aquilo que nós já falamos, aquilo que já foi ensinado, porque isso é altamente necessário. Então nós aprendemos que a heresia que Judas está combatendo aqui é o gnosticismo, e essa heresia negava a encarnação de Jesus. E isso não apenas Judas está combatendo, mas tanto Pedro, nas suas 2 cartas, como João, nas suas 3 cartas, está combatendo a mesma heresia. O que mais a gente aprendeu? Amém? Ninguém lembra o que a gente aprendeu. Amém. Já que vocês não querem falar, eu vou falar. Na última quarta-feira, na quarta-feira passada, nós no versículo 4, o versículo 4 termina dizendo que aqueles homens, eles negavam o único soberano e Senhor. Eles negavam a quem? A quem? Versículo 4? Jesus. E que esses homens, além de negar Jesus, eles eram homens ímpios e que transformaram ou mudaram a graça de Deus em libertinagem. É só olhar para o texto, está escrito aí. Então eles negavam a Jesus e eram homens ímpios. E o que isso significa? O que significa ser ímpio? Eu falei sobre isso na semana passada. Eram homens irreverentes. Eram homens que não temiam a Deus. Que até eles diziam que criam em Jesus, mas as suas ações negavam a Cristo. Eles diziam que acreditavam em Jesus, mas viviam vidas imorais, libertinas. E essa vida que eles viviam, era isso que tornavam eles homens ímpios, sem temor a Deus, sem reverência a Deus. E Judas, ele começa a traçar aqui um perfil daqueles homens. Eles eram ímpios, eles mudaram a graça de Deus em libertinagem e negavam o soberano Senhor Jesus o Cristo. Nesses 3 versículos aqui que nós vamos ver, João ele vai falar, ele vai dar exemplos do que, Judas vai dar exemplo do que acontece com pessoas assim, com pessoas ímpias, que mudam a graça para a libertinagem e que negam a Jesus. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na primeira quarta-feira, eu disse que Judas ele gosta muito de coisas tríplices. Veja no versículo 2, ele fala que a misericórdia, paz e o amor sejam multiplicados. Então tá vendo, ó? Misericórdia, graça e amor. Quantas coisas? 3. E agora ele vai dar exatamente 3 exemplos daquilo que aconteceu e irá acontecer com esse tipo de pessoa, com esses falsos mestres, com esses falsos irmãos, com essas pessoas que, muito embora se declarem cristãs, mas a sua vida é exatamente o oposto daquilo que eles professam ser.
daquelas pessoas que são ímpias, que não temem a Deus, daquelas pessoas que mudam a graça de Deus para a libertinagem, e daquelas pessoas que negam a Jesus. Então, nesses três... Uma vez por todas, o Senhor, que libertava um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu. Depois, os que não creram. Amém. Antes da gente falar aqui do que estava acontecendo, do que ele, Judas, estava citando, deixa eu falar duas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que ele diz aqui que Deus, ele tira um povo do Egito. Ele tira um povo. Qual é o povo que Deus liberta do Egito? Hã? Os hebreus, o povo de Israel, os judeus. A pergunta, preste bem atenção, é: aquele povo que saiu do Egito, ele estava indo para onde? Canaã. O povo que sai do Egito é o povo que entra em Canaã? Por quê? Por quê? Porque eles foram incrédulos. Porque eles não creram. Porque eles foram idólatras. Esse é exatamente o motivo pelo qual aquele povo que saiu daquela terra, ele não entrou na terra prometida. Aquela geração não entrou. Entrou uma outra geração. Então o que ele está dizendo aqui é que Deus, ele vai escolher um povo, ainda que esse povo seja dentro de um povo. Ele não vai escolher por nação. Ainda que era a nação de Israel, mas dentro da nação, somente um povo escolhido dentro daquela nação foi que entrou na terra prometida. Isso é importante para nós. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. E outra coisa que ele está dizendo é o seguinte: Deus libertou aquele povo lá da nação? Sim ou não? Foi Deus que tirou eles do Egito? O mesmo Deus que tirou eles do Egito, fez o que com eles? Destruiu. O que Judas está dizendo aqui é que não basta apenas ser liberto, não basta apenas você fazer parte de um povo e estar no meio dele. Você precisa viver de maneira que você realmente creia em Jesus. Você precisa viver de modo digno disso. Você precisa não ser idólatra, viver para si mesmo. Você precisa viver de maneira que você, não somente o que você fala, mas as suas atitudes refletem aquilo que você diz crer. Você crê em Jesus? Então viva como quem crê nele. Porque se você viver de maneira diferente, o mesmo Deus que te libertou é o Deus que irá te lançar no inferno. Quem traz o juízo é Deus. Às vezes a gente acha que quem joga as pessoas no inferno é quem? Né? Satanás, porque na verdade o inferno é o reino de Satanás. E aí Satanás é quem coloca a pessoa no inferno e quem tira quem ele quer na hora que ele quer. Às vezes a gente pensa isso, né? Na verdade essa é uma visão que nem bíblica é. Vocês já ouviram falar no inferno de Dante? Tem até um filme chamado O Inferno de Dante. Dante foi um cara que escreveu um livro chamado A Divina Comédia. E é nesse livro que tem a ideia de inferno como sendo o reino de Satanás. Só que as escrituras dizem que o inferno é o que de Satanás? Meu Deus. O que o inferno é para Satanás? Hã?
A casa dele? Não. O inferno, ele é a prisão ou a condenação de Satanás. E não a casa dele. A casa é um lugar onde a gente mora e tem conforto, né? Não, lá é a condenação dele. E quem é que vai lançar ele lá? Deus. Por isso que Jesus disse: não temam aquele que pode matar o corpo, temam antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. E ele estava falando de quem? De Deus. Quem vai lançar o juízo sobre as pessoas é Deus e não Satanás. Então é isso que Judas está dizendo. Olha o final do versículo 5. Depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Depois que saíram do Egito, mesmo depois de estarem libertos do Egito, eles não creram e por isso, por não crer, receberam o juízo de Deus. Eu quero lembrar para você do que Judas está falando aqui. Qual é a história que Judas está citando aqui? E aí eu peço que você vá lá para Êxodo capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 25 do capítulo 32. Mas antes da gente ler, olhe para cá que eu preciso trazer vocês para dentro do que estava acontecendo aqui. O povo tinha saído do Egito e eles estavam andando pelo deserto. Aliás, eles ainda estavam começando essa caminhada pelo deserto. Eles pararam no Sinai, no Monte Sinai, no pé do topo do Monte Sinai, e Moisés sobe ao Sinai para receber o quê? As tábuas. E ele demorou muito a voltar. Ele passou muitos dias lá. E aí o povo chega para Arão, que era o sacerdote, que era o líder espiritual desse povo, e diz o seguinte: olha, esse Moisés aí que subiu, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Talvez ele nem volte mais, porque talvez ele morreu. O que a gente quer? A gente quer que tu construa um Deus aí para a gente adorar. Aí Arão teve a brilhante ideia: tragam aí os utensílios que vocês têm aí de ouro, traga aí para mim. E aí o povo foram lá e depositaram ouro. Arão pega aquele ouro, derrete e constrói um bezerro. E aí, enquanto Moisés estava lá com Deus, conversando, recebendo a lei, Deus diz para ele: olha, desce, porque esse povo que tu tirou do Egito se corrompeu. E aí Moisés vem, estava esperando ele lá Josué e Calebe, e aí eles vêm, aí eles dizem: olha, parece som de batalha. Aí Moisés disse: não, isso aí não é nada, não tem nada a ver com batalha. Quando ele chega lá, eles estavam adorando o bezerro. O que Moisés faz? Pega as tábuas e joga no bezerro, quebra o bezerro, quebra as tábuas. Aqui já tem uma questão, ó, já tem uma analogia. Aquelas tábuas tinham quantos mandamentos? Quantos? 10. Eles estavam quebrando qual? Eles estavam quebrando 2, né? Não farás para ti imagem de escultura e não terás outros deuses diante de mim. Eles estavam quebrando esses 2. Só que quando Moisés lança as tábuas, só quebra esses 2? Quebra quantos? Por quê? Porque se você quebrar um mandamento, você quebra todos. E aí, depois que acontece isso, que Moisés quebra lá, aí vem aqui o versículo 25, olha aí por favor. Vendo Moisés, olha aí, mesmo depois que ele quebra as tábuas e o bezerro, o povo ainda não se conserta, presta atenção. Vendo Moisés que o povo estava descontrolado,
pois Arão havia deixado assim, expondo a zombaria dos seus inimigos. Ficou em pé na entrada do acampamento e disse: quem está do lado do Senhor, vem até mim. Então todos os israelitas reuniram-se a ele. Todos os levitas reuniram-se a ele. Então lhes disse: assim diz o Senhor Deus: deixe cada um a sua espada preparada. Passai por todo o acampamento de porta em porta e mate cada um seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés. Naquele dia morreu cerca de 3.000 homens do povo. Porque Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, contra o seu irmão, para que hoje o Senhor vos conceda uma bênção. Então aqueles que haviam sido idólatras, aqueles que não haviam crido em Deus, mesmo depois de sair do Egito, Deus trouxe juízo para eles. Volte para Judas. Era desse acontecimento aqui que Judas estava falando. Vamos ler de novo o versículo 5. Mesmo que já soubesseis de tudo isso, é claro, ele está falando para judeus, ele está falando para judeus convertidos, para pessoas que conheciam a história judaica. Então ele diz: mesmo que já soubesse de tudo isso, quero lembrar-vos de que depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. O que estava acontecendo aqui era que aqueles mestres, aqueles homens que eram falsos mestres, que estavam trazendo uma doutrina estranha para aquela igreja, aqueles homens negavam a Deus, negavam a Jesus. Mas parece-me que apesar de negar a Jesus, eles se achavam salvos. Eles se achavam numa posição que não podiam ser tocados, de que eles estavam seguros, porque afinal de contas eles estavam aonde? No meio de quem? Eles estavam aonde? Na igreja. E o que Judas está dizendo para eles é o seguinte: olha, fazer parte do meio do povo não é suficiente. É necessário se manter no caminho. É necessário não se desviar da verdade. É necessário viver uma vida não com libertinagem, uma vida não de pessoa ímpia, mas é necessário continuar crendo em Jesus. Porque olha o que aconteceu com aqueles que não creram. Ele está dando um exemplo aqui do que Deus fez com aqueles que não creram, o que Deus fez e o que Deus fará com aqueles que não crerem em Jesus. Porque veja no final do versículo 5: o Senhor destruiu os que não creram. Se nós olharmos para o final do versículo 4, o que é que ele está dizendo que esses homens faziam? O que é que esses homens faziam? Final do versículo 4. Eles negavam. Em outras palavras, eles não criam em Jesus. E o primeiro exemplo que Judas está trazendo aqui é aqueles que não creram lá no passado, Deus o destruiu. O que vocês acham que Deus fará? Judas falando para eles: o que vocês acham que Deus fará com aqueles que não crerem, com aqueles que negam? Então lembrem-se que Judas está aqui para eles dando um alerta. Olha, eles estão ensinando uma doutrina falsa. Eles estão aqui tentando tirar vocês do caminho.
Eles estão tentando perverter a fé. E se vocês entrarem por esse caminho, é isso que vai acontecer com vocês. Porque Deus, o mesmo Deus que tirou o povo lá, foi o mesmo Deus que trouxe juízo e destruiu. Então esse mesmo Deus que salvou vocês, se vocês se desviarem do caminho, esse mesmo Deus fará a mesma coisa com vocês. É isso que Judas está dizendo para aqueles irmãos. É isso que Judas fala hoje para nós. Se nós nos desviarmos desse caminho, o que vai acontecer conosco é a condenação. E não importa quanto a gente conhece de Deus, não importa a posição que nós estamos na igreja, que cargo a gente exerce, não importa. Aliás, o nosso conhecimento no dia do juízo, ele pode até pesar contra nós. Tiago diz isso. Na sua carta, Tiago, no capítulo 3, ele diz: não se tornem todos vocês mestres, sabendo que aqueles que são mestres receberão muito maior carga em cima deles, receberão uma condenação maior. Porque uma coisa é você fazer algo de errado que você não sabia, outra coisa é sabendo fazer. Então, o nosso conhecimento no dia do juízo, ele pode pesar contra nós. Você já assistiu um filme que o cara diz assim: olha, você tem o direito de ficar calado, e tudo que você disser vai ser o quê? Usado contra você. Pode ser usado contra você. Então não importa o quanto a gente tinha, ou o quanto a gente tem de conhecimento sobre Deus, se nós não andarmos dentro daquilo que Deus estabeleceu, o nosso fim será a condenação. É isso que Judas está dizendo para eles. Versículo 6. E aí ele traz o segundo exemplo. Alguém lê, por favor. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado o seu em trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Amém. O segundo exemplo aqui que ele traz é o exemplo de seres celestiais, os anjos. Ele diz, olha, primeiro ele traz o exemplo do povo, que Deus não poupou o povo que ele libertou, mas aqueles que foram incrédulos, Deus trouxe juízo. Agora o segundo exemplo são seres celestiais, que Deus também não poupou, que quando eles se portaram de maneira contrária à vontade de Deus, Deus também trouxe para eles juízo, condenação. E é interessante ele dizer que esses anjos, eles não mantiveram o quê? O versículo 6, eles não mantiveram o quê? O seu estado. Eles mudaram. Eles não permaneceram naquilo que eles foram feitos, da maneira que eles foram feitos. Eles mudaram, eles estavam insatisfeitos. Jesus aqui é como se ele estivesse dizendo, olha, se vocês quiserem mudar, se vocês quiserem sair do caminho, vocês serão tal qual os anjos que estavam insatisfeitos com o seu estado original e queriam outra coisa. E essa insatisfação que ele está falando aqui é com relação a Jesus. Para aqueles homens que estavam ensinando aquelas doutrinas falsas, Jesus não era suficiente.
Era necessário algo mais. A pergunta que nós precisamos fazer todos os dias, irmãos, é se Jesus, ele é suficiente para nós. Ou se nós colocamos coisas ou pessoas acima de Jesus. Eu vou exagerar aqui. Se Deus nos mandasse sacrificar o nosso filho por ele, o que nós faríamos? Os primogênitos, Charles. E eu estaria ferrado com isso, né? Eu estaria ferrado, porque eu sou primogênito. Mas a grande questão é essa. Às vezes nós, pelos nossos, até vamos contra a fé, brigamos e agimos, porque afinal de contas são os nossos. E a nossa atitude é uma atitude de pessoa que não é absolutamente cristã, por causa dos nossos. E ainda dizemos, mas é o meu filho. O que é mais importante para nós? Será que Jesus é suficiente para nós? Ou uma outra coisa, um outro exemplo aqui. Olha, eu creio em Jesus, Jesus é tudo para mim. A gente já gosta muito de cantar isso, né? Jesus, o meu tudo. Mas aí falta dinheiro. Como é que a gente fica? A gente começa logo a murmurar. Que vida! Estava até brincando com o Charles, né, ali, que ele veio trazendo a Ana Lívia na bicicleta. Aí um irmão trazia sempre a esposa dele na bicicleta, e ele chegava todo suado no culto, e ele sempre dizia assim: eu vou sair dessa vida, eu estou orando a Deus para sair dessa vida, de andar de bicicleta. Aí ele saiu mesmo, roubaram a bicicleta dele. Ele saiu, estava assim. Ele pediu, né? Aí Jesus é tudo, e quando falta dinheiro a gente se desespera. Jesus é tudo, e quando a gente está doente a gente fica perturbado, com ataque de ansiedade. Mas Jesus não é tudo. Ou será que tal qual aqueles anjos que não mantiveram seu estado original, nós também não aceitamos aquilo que Deus já estabeleceu para nós? Talvez nós aqui nunca seremos ricos, mas estamos fazendo voto com Deus para enricar. Deus, Jesus é suficiente. E nós não podemos e devemos de maneira nenhuma mudar, sair, deixar de estar satisfeito com aquilo que Deus já colocou na minha vida. Às vezes nós perdemos mais tempo reclamando do que agradecendo pelo que a gente tem. Não é verdade? Eu lembro que uma frase que nunca saiu da minha mente, de um filme que eu assisti, de um cara que perde a filha. E aí ele vai conversar com um pastor, e o pastor diz a seguinte frase para ele: você pode passar o resto da sua vida lamentando,
aquilo que você nunca mais terá com a sua filha. Ou você pode ser grato a Deus pelos anos que Ele permitiu que ela estivesse com você. É assim a nossa vida. A gente passa a vida inteira reclamando do que não tem, ao invés de ser grato por aquilo que Ele já tem nos dado. Eu vou repetir: Jesus é suficiente. Não procure satisfação em dinheiro, em sexo, em bebida, em droga, seja lá o que for. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo tal qual aqueles anjos que não estavam satisfeitos com seu estado original e queriam mais. Nós temos que ser tal qual a ovelha do Salmo 23, que diz que deitar nos faz em pastos verdejantes. Nós temos que ser pessoas que estão saciadas, porque Jesus, Ele é suficiente, e eu não preciso buscar outros pastos para me satisfazer, porque o alimento que Ele me dá é suficiente, e eu já estou satisfeito, e é por isso que eu estou deitado aonde tem comida, e não como, porque Jesus é suficiente para mim. Não é bens, não são pessoas, não é saúde, nem mesmo emprego. É Jesus. É Ele que não pode faltar. É por isso que o salmista diz isso: o Senhor é meu pastor, não me faltará. É o Senhor que não pode me faltar. A minha vida pode até acabar, mas Ele sempre estará comigo. E eu tenho que ser satisfeito com isso. Não posso, tal qual aqueles anjos, me desviar disso. Deixar de estar satisfeito com a presença dEle e querer procurar outras coisas para me satisfazer. Porque se eu me desviar disso, olha o que ele diz no versículo 6, no final. Ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Se Deus não poupou anjos, você acha que Ele poupará aqueles que se desviarem do seu estado original? Ele não poupará. Ele não poupou o povo que Ele tirou do Egito. Ele não poupou os anjos que mudaram, que mudaram seu estado original. E em terceiro lugar, versículo 7, a semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram a imoralidade e as relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esses três exemplos aqui, o exemplo do povo que não creu, o exemplo dos anjos que mudaram o estado original deles, e o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas que praticavam a imoralidade, todos esses três exemplos são exemplos de juízo de Deus, e são exemplos exatamente daquilo que aqueles homens eram e faziam. Preste atenção. No versículo 5, ele diz que o Senhor destruiu os que não creram. Aqueles homens, versículo 4, eles negavam, não é verdade? No versículo 6, ele diz que ele não poupou os anjos que mudaram, que não conservaram o seu estado original, e aqueles homens estavam mudando a graça em libertinagem.
No versículo 7, ele diz que ele não poupou as cidades que viviam vidas imorais. E aqueles homens eram homens ímpios. Nesses 3 exemplos aqui que ele está dando, tanto do povo, como dos anjos, como da cidade, são 3 exemplos exatamente das 3 coisas que aqueles falsos mestres faziam. Eles eram ímpios, imorais. Eles mudaram a graça de Deus em libertinagem, assim como os anjos não mantiveram seu estado original. E eles negaram a Jesus, tal qual o povo no deserto deixou de crer. Vocês estão vendo aqui, irmãos, o alerta que Judas está fazendo para aqueles irmãos. O que ele está aqui fazendo é colocando na frente deles a seguinte coisa: esse é o ensinamento errado daqueles homens. E vocês podem até seguir. Estou aqui dizendo com as minhas palavras o que Judas está querendo dizer. Está aqui o ensinamento errado daqueles homens. E vocês podem até seguir, mas se vocês seguirem, vocês negarão a Jesus. Se vocês seguirem, vocês deixarão de crer. Se vocês seguirem, vocês não conservarão o estado original de vocês, assim como os anjos fizeram. Se vocês seguirem, vocês serão imorais. E todas essas coisas, e sobre todas essas coisas no Antigo Testamento, Deus trouxe o quê? Juízo. E se vocês fizerem isso, Deus trará juízo sobre vocês também. Essa é a mensagem de Judas para aqueles irmãos. E essa é a mensagem de Judas para nós. Estamos vivendo dias no nosso meio onde muita coisa tem sido ensinada em nome de Deus, onde muitas coisas são ensinadas como sendo de Deus, mas que de Deus não tem absolutamente nada. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a esses ensinos, para podermos, como ele diz no versículo 3, batalharmos pela fé, a conservarmos o nosso estado original, de pessoas que estão na verdade, que se mantêm na verdade, de não nos desviarmos desses ensinamentos, de não vivermos a nossa vida como a gente quer, da maneira como a gente quer, agradando a nós mesmos, mas vivemos da maneira como Deus quer que a gente viva, da maneira como Deus já estabeleceu para que eu e você vivamos. E só assim nós seremos verdadeiramente cristãos e discípulos de Jesus. Mas usando o exemplo aqui de Judas, os 3 exemplos, se nos desviarmos da vontade de Deus, o juízo de Deus virá sobre nós. Amém? Amém. Vou repetir. Se nos desviarmos da vontade de Deus, seja ela em procedimento, ou seja ela em doutrina, o juízo de Deus virá sobre nós. Eu quero terminar 1 Coríntios capítulo 10.
Paulo escrevendo à igreja em Corinto, no capítulo 10, ele está falando daquele mesmo exemplo do povo. E ele diz assim, a partir do versículo 3. Ele está falando da mesma história lá de Êxodo capítulo 32. E também de uma parte dessa travessia no deserto. Versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Mas Deus, versículo 5, não se agradou da maior parte deles, daqueles que saíram do Egito. E por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto, ou seja, morreram. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Irmãos, se nós, mesmo estando na igreja, ou no meio do povo de Deus, se nos desviarmos desse caminho, se pararmos de acreditar que Jesus é suficiente para nós, se mudarmos o nosso estado original e começarmos a querer nos satisfazer com outras coisas e não com Jesus, se a imoralidade tomar conta de nossas vidas, o juízo de Deus virá sobre nós. E não importa se estamos no meio do povo de Deus, o nosso fim será a destruição eterna, a perdição eterna. Você consegue perceber o quanto isso é sério e grave? Isso significa dizer que não dá para fingir ser cristão. A vida cristã, ela é ou não, ou nós somos cristãos ou não. Não importa quantas vezes você vem para o culto, o que importa é se você está sendo um cristão de verdade. E se você tem sido um cristão de verdade, aí você precisa vir cultuar, porque é a obrigação de todo crente cultuar a Deus. Mas o culto não vai fazer de você uma pessoa salva, não vai fazer de você uma pessoa cristã. O que faz de você uma pessoa cristã é a maneira como você vive a sua vida, sem se desviar da verdade, sem estar na imoralidade, sendo Deus suficiente, e você achando nele a satisfação para a sua existência. É isso que nos torna cristãos. E se nos desviarmos disso, não canso de repetir, porque isso é muito grave e sério. Se nos desviarmos disso, o juízo de Deus cairá sobre nós. Amém? Vocês entenderam isso, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Fique de pé aí no seu lugar e vamos orar. Oremos. A vida cristã, ela é ou não, ou nós somos cristãos ou não. Não importa quantas vezes você vem para o culto,
O que importa é se você está sendo um cristão de verdade. E se você tem sido um cristão de verdade, aí você precisa vir cultuar. Porque é a obrigação de todo crente cultuar a Deus. Mas o culto não vai fazer de você uma pessoa salva. Não vai fazer de você uma pessoa cristã. O que faz de você uma pessoa cristã é a maneira como você vive a sua vida. Sem se desviar da verdade, sem estar na imoralidade, sendo Deus suficiente. E você achando nele a satisfação para a sua existência. É isso que nos torna cristãos. E se nos desviarmos disso, não canso de repetir porque isso é muito grave e sério. Se nos desviarmos disso, o juízo de Deus cairá sobre nós. Amém? Vocês entenderam isso, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Fique de pé aí no seu lugar.